Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Estamos de volta. Mais uma aula do nosso curso de auditoria. Vamos agora a uma aula acerca de uma norma fundamental em auditoria, norma básica, a mãe das demais normas, que é a NBCTA 200. Essa norma trata dos objetivos gerais do auditor quando está realizando a auditoria independente das demonstrações contábeis e a conformidade da auditoria, né? Auditoria realizada em conformidade com as normas. Então, é uma norma geral que trata de conceitos, características e requisitos profissionais e fundamentais para a execução do trabalho de auditoria. Muito cobrado em prova, geralmente de 20% a 30% de provas de auditoria na área fiscal, às vezes estão relacionadas com essa norma-mãe. Somente o cuidado, às vezes, numa preparação com base nessa norma-mãe, já permite ao auditor uma base segura para enfrentar algumas questões de auditoria. Então, vamos lá. O assunto, então, objetivos gerais do auditor independente quando realiza o trabalho de auditoria e a condução da auditoria em conformidade com as normas NBCTA 200, parte 1, porque essa norma é conceitual, estabelece uma série de aspectos que são muito cobrados em prova de auditoria. Então, vamos lá. Primeiro aspecto, objetivos da auditoria. O objetivo da auditoria independente é aumentar o grau de confiança. Lembra na aula anterior, nas aulas anteriores sobre trabalho de asseguração? A auditoria é um trabalho de asseguração que visa aumentar o grau de confiança nas demonstrações contábeis por parte dos usuários dessa informação. Isso é alcançado mediante a expressão de uma opinião pelo auditor se as demonstrações financeiras contábeis forem elaboradas em todos os aspectos relevantes. O auditor não examina aquilo que é irrelevante, está preocupado com distorções que têm um efeito relevante sobre demonstrações contábeis, em conformidade com uma estrutura de relatório financeiro que seja aplicável. O que vem a ser estrutura de relatório financeiro aplicável? São as normas, vamos tentar sintetizar dessa maneira, né? São as normas, práticas, princípios contábeis que uma organização se obriga a cumprir para divulgar, publicar demonstração financeira ou informação financeira como uma forma de prestação de contas a terceiros ou um processo de accountability, né, de publicar, divulgar essas demonstrações contábeis que possam refletir a real situação patrimonial e financeira num determinado momento, expressa lá no balanço patrimonial, ou num período de tempo, desempenho alcançado num período de tempo, né, geralmente um ano. Então, a situação econômica, o resultado da entidade, a demonstração de resultado do exercício, fluxo de caixa, etc., para que essa demonstração contábil, de acordo com esses critérios, seja elaborada em conformidade com essa estrutura de relatório financeiro que seja aplicável conforme a legislação, a norma de cada país. Lembrando que, no Brasil, as NBCTIs são uma tradução das normas internacionais, das ISAs, publicadas pelo IFAC, então apenas uma conversão ao padrão brasileiro de uma norma que é internacional. A ISA 200 é convergida aqui ao padrão brasileiro e surge a NBCTA 200. Né? A numeração é a mesma, ISA 200, NBCTA 200, ISA 300, NBCTA 300. Ok? Vamos seguir? Vamos lá. Outro aspecto importante, voltando aqui nos nossos slides, no nosso conteúdo. Tentando chegar lá. Pronto, conseguimos. Vamos lá. Seguindo. Bom, falamos em estrutura de relatório financeiro, né? Existem dois tipos de estrutura de relatório financeiro. Uma de apresentação adequada e uma de estrutura de conformidade. No Brasil, geralmente, as estruturas existentes são de apresentação adequada, em que o auditor vai apresentar uma opinião, aquele objetivo que nós vimos, né? Vou até voltar aqui, ó. Veja bem, esse objetivo aqui, de verificar se as demonstrações contábeis foram elaboradas em todos os aspectos relevantes,
em conformidade com a estrutura relatório financeiro aplicável. O que é isso, geralmente, nas estruturas para fins gerais? É verificar se elas foram elaboradas, né, apresentadas adequadamente, em todos os seus aspectos relevantes. Então, geralmente, é uma estrutura de apresentação adequada, tá? Normalmente relacionada a relatórios, demonstrações contábeis elaboradas para fins gerais, como a Lei 6.404 exige aqui no Brasil, para empresas de capital aberto, sociedades anônimas, etc. Bom, característica dessa estrutura de apresentação adequada. Existe conformidade com as exigências dessa estrutura e reconhece explícita ou implicitamente que, para conseguir a apresentação adequada das demonstrações contábeis, pode ser necessário que a administração forneça divulgações além das que sejam exigidas pela estrutura, ou reconhece, aí tem que ser somente explicitamente, não pode estar implícito, tá? Que pode ser necessário que a administração se desvie de uma exigência da estrutura para conseguir a apresentação adequada das demonstrações contábeis. Percebam vocês que nessa estrutura de relatório financeiro aplicável, de apresentação adequada, existe uma certa flexibilidade. Perceba que a própria estrutura reconhece em que, em alguns momentos, para que se tenha essa apresentação adequada da informação, para que o usuário da informação entenda adequadamente, né, aquela informação, pode ser que se desvie de algumas exigências, né? Agora, isso tem que ser de forma explícita, estabelecido nas normas, para que aconteça isso, senão normalmente seria objeto de distorção relevante, ou no mínimo de uma ressalva, e também que seja publicado, divulgado informação adicional pela administração da entidade auditada, pelo responsável da informação, para tornar mais adequada a apresentação desse conjunto das demonstrações contábeis. Okay? E a apresentação, a estrutura de relatório financeiro que seja de conformidade. Aí não tem essa flexibilidade. É de conformidade. O auditor vai ter que verificar se o que foi divulgado, a informação que foi divulgada pela entidade, está em conformidade com as exigências da estrutura, sem aquela flexibilidade permitida na de apresentação adequada. Vamos voltar aqui para ficar mais claro. Estrutura de conformidade é utilizada para se referir a uma estrutura de relatório financeiro que exija a conformidade com as exigências dessa estrutura, mas não reconhece os aspectos acima. Não reconhece que é necessário divulgação adicional para tornar, né, mais adequada a apresentação, nem que se desvie, mesmo que de forma excepcional, da estrutura para conseguir uma apresentação adequada. Então, existem essas duas formas de estrutura de relatório financeiro aplicável: estrutura de apresentação adequada e estrutura de conformidade. Professor, o senhor poderia me dar um exemplo de estrutura de conformidade? Veja bem, a própria norma, a ISA 200 ou a NBCTA 200, não dá nenhum exemplo. Eu vou forçar uma barra aqui para você. Suponha que uma determinada concessionária de serviço público ela estabeleça que, a partir de um determinado período, as empresas concessionárias, aliás, perdão, estou falando de concessionária, não, uma agência reguladora, tá? Uma agência reguladora, suponha que essa agência reguladora passou a exigir desse conjunto de concessionárias de serviço público que, como uma forma de prestação de conta do serviço ali prestado, que foi concedido, que elas passassem a publicar demonstrações financeiras de acordo com uma estrutura de conformidade que foi estabelecida na legislação, na norma, por essa agência reguladora. Estou dando aqui um exemplo, forçando uma barra. Veja bem, quando o auditor for fazer a auditoria dessas demonstrações contábeis das concessionárias, ele vai verificar, fazer cara crachá, né? Vai verificar se tudo aquilo que foi registrado está refletido nas demonstrações contábeis divulgadas, se foram feitos exatamente em conformidade com o que a norma estabelecida pela agência reguladora obrigou ali que fosse divulgada, mensurada e divulgada a informação. Então, estou dando aqui um possível exemplo de uma estrutura de conformidade, sabendo-se que no Brasil, geralmente as estruturas de relatório financeiro são para fins gerais, como o exemplo da Lei 6.404,
chamada de apresentação adequada, que comporta certa flexibilidade de informação publicada adicional pela administração e também que, excepcionalmente, de forma explícita, a estrutura ela permite que haja algum desvio das exigências dessa estrutura. Tá? Seguindo, voltando, as exigências da estrutura relatório financeiro determinam o que constitui o conjunto completo de demonstrações contábeis. Por exemplo, no Brasil, como eu já havia dito, as demonstrações destinam-se a fornecer informações a respeito da posição patrimonial e financeira, do desempenho e de fluxo de caixa da entidade. Posição patrimonial e financeira, balanço patrimonial, desempenho, demonstração do resultado do exercício, e fluxo de caixa, demonstração do fluxo de caixa, também uma demonstração contábil específica. Então, quais são as demonstrações contábeis geralmente exigidas aqui no Brasil? Balanço patrimonial, demonstração do resultado do exercício, demonstração das mutações do patrimônio líquido, demonstração do fluxo de caixa e respectivas notas explicativas. E, dependendo da companhia, se for companhia aberta, inclui-se a demonstração do valor adicionado, a DVA, que no Brasil é uma demonstração contábil específica e no resto do mundo é uma informação contábil financeira adicional. Seguindo, as demonstrações contábeis podem ser elaboradas para satisfazer necessidades de informação financeira comuns de amplo leque de usuários, chamadas demonstrações contábeis para fins gerais, que normalmente é o caso, aqui no Brasil, as demonstrações da balança patrimonial, demonstração de resultado, mutação do patrimônio líquido, fluxo de caixa, etc., que nós acabamos de ver, geralmente são demonstrações para fins gerais. Mas também podemos ter demonstrações que satisfaçam apenas um conjunto pequeno de usuários, informação de usuários específicos, financeira de usuário específico, chamadas demonstrações contábeis para propósitos especiais e específicos. Também a NBCTA 200 não estabelece exemplos, eu vou dar alguns exemplos aqui de demonstrações contábeis para propósitos especiais. Por exemplo, demonstração contábil elaborada com base em fluxo de caixa. Normalmente é o princípio da prudência, princípio da competência, não do caixa. Mas uma demonstração contábil de um condomínio, entrada e saída de recursos, fluxo de caixa, ou regime de caixa, vamos dizer assim. Então, é uma demonstração contábil para propósito especial. Por quê? Porque visa apenas atender aqueles condôminos, Então, perceba, não é para fins gerais, para o público, para o mercado, e sim para atender apenas os condôminos, pessoas que residem naquele condomínio. Vou dar um outro exemplo de demonstração contábil para propósito específico. Uma demonstração contábil que venha, já dei o exemplo anterior, que venha atender alguma exigência adicional feita por agência reguladora. Então, ela é específica para atender aquele mercado, aquele segmento, estabelece aquelas exigências da agência reguladora. Uma demonstração contábil para fins de imposto de renda. Então, é específica para fins de aferição lá do imposto de renda, Então, é apenas para aquele propósito específico. Estou dando alguns exemplos para que você consiga distinguir entre uma demonstração contábil para fins gerais, atende um amplo leque de usuários, o mercado, o público de uma forma geral, e demonstrações de propósitos especiais. Seguindo, outro aspecto da NBCTA 200 importante. Vamos voltar aqui na tela. Alcance da auditoria. Muita atenção, tá? Cai muito em prova. Vou até colocar aqui, exclamação. Cuidado. Vamos lá. A opinião do auditor sobre as demonstrações contábeis, se elas forem elaboradas em todos os aspectos relevantes, em conformidade com a estrutura do relatório financeiro, se foram apresentadas de forma adequada, não assegura, esse não aqui é importantíssimo, não assegura, por exemplo, a viabilidade futura da entidade, nem a eficiência ou eficácia com a qual a administração conduziu os negócios da entidade. Perceba que a auditoria contábil, de demonstrações contábeis, não é uma auditoria operacional. O auditor não está com a sua opinião, seu parecer, expressando, não é um atestado de bons negócios, de boa eficácia ou eficiência na gestão.
Simplesmente o auditor está atestando no seu relatório se as demonstrações financeiras, se as informações financeiras publicadas estão ou não aderentes à estrutura de relatório financeiro que deveria ser utilizada. Se há uma conformidade ou se as informações estão adequadamente apresentadas nas demonstrações. E também não é nenhuma viabilidade futura da entidade, em que pese, vou falar aqui para vocês, em que pese existir numa norma importantíssima, né, um procedimento que o auditor aplica para verificar se o pressuposto da continuidade operacional é estabelecido, né, está ali de acordo com as demonstrações contábeis, ou as demonstrações contábeis estão adequadas a esse pressuposto, né, da continuidade, que é um princípio contábil fundamental, o auditor verifica isso. Mas por quê? Porque ele está tentando garantir, assegurar a continuidade, a viabilidade futura da entidade? Não. Ele está simplesmente verificando se as demonstrações contábeis refletem essa continuidade. Porque se existir algum risco à continuidade, as demonstrações têm que se ajustar a essa nova realidade, que não é mais da continuidade, né? E sim da descontinuidade. Existe um risco muito grande da empresa vir a falir ou fechar o seu negócio, as suas portas. Perceba, quando o auditor emite uma opinião sem ressalva ou não modificada, ele está atestando que não existem distorções relevantes nas demonstrações, ou que elas refletem adequadamente a real situação patrimonial, financeira e econômica da entidade. Então, isso não tem nada a ver com eficácia, eficiência ou com a continuidade. Exemplo, a empresa pode estar muito mal financeiramente, né, com fluxo de caixa negativo, com passivo descoberto, né, mais passivo do que ativo, patrimônio líquido negativo. Ela pode estar com uma saúde financeira péssima. Mas se as demonstrações contábeis forem elaboradas e refletem adequadamente essa péssima saúde financeira da empresa, qual parecer, opinião a ser emitida pelo auditor? Opinião não modificada ou sem ressalva. Perceba, a opinião do auditor não tem nenhuma relação com a eficácia ou com a continuidade da empresa. O objetivo desse trabalho de auditoria, ou desse relatório, dessa opinião, é verificar se expressar, né, se as demonstrações contábeis refletem razoavelmente em todos os aspectos relevantes a real situação patrimonial, financeira, econômica, de fluxo de caixa da entidade auditada. Vamos voltar então? Em algumas situações, porém, lei e regulamento aplicável podem exigir que o auditor forneça opinião sobre outros assuntos específicos, tais como a eficácia do controle interno ou a compatibilidade de um relatório separado da administração junto com as demonstrações contábeis. O objetivo maior da auditoria sempre é expressar aquela opinião mais geral de, né, se as demonstrações contábeis estão apresentadas adequadamente. Agora, pode ser que, dependendo da legislação, do trabalho, pode ser que o auditor tenha a obrigação, além de emitir uma opinião sobre demonstração contábil, emitir uma opinião, relatório sobre a eficácia do controle interno ou outros relatórios. Aqui no Brasil, né, existe o Banco Central, né, agência, vamos dizer assim, uma agência reguladora das instituições financeiras. Então, a auditoria realizada, a auditoria independente, realizada sobre instituições financeiras, bancos, né, operações, instituições de crédito, tem que ser, essa empresa de auditoria tem que ser credenciada pelo Banco Central para realizar esse trabalho de auditoria. E por exigências, né, específicas de legislação estabelecidas lá para instituições financeiras pelo Banco Central, a auditoria independente de instituição financeira, Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, por parte da auditoria independente, o auditor independente, além de emitir o relatório contendo opinião sobre as demonstrações financeiras da instituição financeira, do banco, ele tem que emitir um relatório específico sobre o controle interno, né, exigências ali específicas de controle interno bancários, princípio de Basileia, etc. Então, mais um relatório específico sobre a estrutura de controle interno e as eventuais exigências, né, conformidade com as exigências estabelecidas pelo Banco Central.
um relatório de compliance, vamos dizer assim, se as exigências estabelecidas pelo Banco Central foram atendidas pela instituição financeira. Então, no Brasil, uma auditoria independente, credenciada pelo Banco Central para fazer auditoria e demonstração contábil de uma instituição financeira, tem que elaborar, além do relatório geral sobre as demonstrações contábeis dessa instituição financeira, também um relatório específico sobre controles internos bancários e um outro sobre conformidade e exigências do Banco Central. Por isso, voltando aqui na tela, que você agora fica mais fácil entender que a norma internacional diz, em algumas situações, porém, lei e regulamento aplicável podem exigir que o auditor forneça opinião sobre outros assuntos específicos, tais como a eficácia do controle interno ou a compatibilidade de um relatório separado da administração junto com as demonstrações contábeis, vai depender de cada legislação, de cada segmento. Ainda quanto ao alcance da auditoria, elaboração das demonstrações contábeis. Lei e o regulamento podem estabelecer as responsabilidades da administração e, quando apropriado, dos responsáveis pela governança em relação a relatórios financeiros. Lei e regulamento de uma forma geral. Ok, está falando óbvio, né? Entretanto, a extensão dessas responsabilidades ou a forma que elas são descritas podem ser diferentes. Apesar dessas diferenças, uma auditoria em conformidade com as normas brasileiras de contabilidade técnicas ou normas de auditoria, simplesmente, né? Conjunto das NBCT-ISAs, é conduzida com base na premissa de que a administração e, quando apropriado, os responsáveis pela governança reconhecem e entendem que eles têm essa responsabilidade. Que responsabilidade? Que o auditor parte da premissa, né, que a administração sabe que é sua responsabilidade elaborar as demonstrações contábeis em conformidade com a estrutura de relatório financeiro aplicável, pelo controle interno associado às demonstrações contábeis, para que sejam elaboradas demonstrações livres de distorção, seja por fraude ou seja por erro, que a administração vai fornecer ao auditor o acesso, pleno acesso a todas as informações que a administração tenha conhecimento, que sejam relevantes para a elaboração e apresentação das demonstrações contábeis, informações adicionais que o auditor possa solicitar da administração para a finalidade da auditoria e acesso irrestrito a pessoas da entidade que o auditor determine ser necessário para obter evidência, junto aos contadores, junto aos advogados, junto a todas as pessoas que têm algum nível de responsabilidade envolvida com operações e que vão ter reflexo nas demonstrações contábeis. Bom, você viu os objetivos da auditoria, lembra? Aumentar o grau de confiança das demonstrações contábeis, nas demonstrações contábeis por parte dos usuários. Como? Expressando uma opinião se as demonstrações contábeis foram elaboradas em todos os seus aspectos relevantes, em conformidade com a estrutura de relatório financeiro aplicável. Agora nós vamos ver os objetivos gerais do auditor, quando realiza a auditoria. Para que ele atinja aquele objetivo da auditoria, o auditor é obrigado a alcançar alguns objetivos gerais. Quais são? Obter segurança razoável. O que pode ser pegadinha na prova, pessoal? Certeza, por exemplo, ou segurança absoluta. Isso está errado. O grau de segurança obtido na auditoria, lembra? Trabalho de asseguração razoável, em que o risco de auditoria é reduzido a um nível aceitavelmente baixo. Por que a segurança é razoável e não absoluta? Em função, vou colocar aqui, em função das limitações inerentes de um trabalho de auditoria, que levam o auditor a ter um elevado grau de segurança, mas não é absoluta em função dessas limitações que nós vamos ver na sequência do nosso curso. De que as demonstrações contábeis, como um todo, o auditor não examina demonstrações contábeis em parte, apenas como um todo. O auditor se preocupa com aquilo que é relevante, relevante no contexto das demonstrações contábeis, no conjunto das demonstrações contábeis, e que estão livres de distorção relevante. O professor pode ter pegadinha aqui? Pode. Simplesmente dito na prova que o auditor tem que obter segurança razoável, que as demonstrações estão livres de qualquer distorção. Não. A distorção tem que ser relevante. O auditor se preocupa com eventuais distorções por fraude e por erro, que tenham um efeito relevante sobre demonstrações contábeis, que vão influenciar as decisões dos usuários.
independentemente se causada por fraude ou por erro, tanto faz ser intencional fraude ou não intencional o erro, vai causar distorção relevante, né? Tanto a fraude ou o erro podem vir a causar distorção relevante nas demonstrações financeiras, possibilitando assim que o auditor expresse sua opinião sobre se as demonstrações contábeis foram elaboradas em todos os aspectos relevantes. O auditor só se preocupa com aquilo que é material relevante, em conformidade com a estrutura de relatório financeiro que seja aplicável. Aqui, olha, pegadinha em todos os aspectos relevantes. Podia ser na prova, em todos os aspectos considerados. Professor, é isso? Sutileza? Ora, é o que cai, né? Em auditoria você tem que ter atenção, joguinho de palavra. Ou então, aqui embaixo, estrutura de relatório financeiro aplicável. Qual é a pegadinha, professor? Poderia estar na prova assim, estrutura de parecer financeiro aplicável. Parecer tem a ver com auditoria, né? Aqui nós estamos falando sobre a estrutura de relatório financeiro, de informação financeira contábil que a organização se obriga a publicar e o auditor vai verificar se essa estrutura foi respeitada. E o outro objetivo geral associado é o auditor apresentar o relatório sobre as demonstrações contábeis, formal, por escrito, e comunicar-se como exigido pelas normas. Existem normas específicas que obrigam que o auditor externo, por exemplo, comunique eventuais eventuais deficiências encontradas no sistema de controle interno que sejam significativas. O auditor comunica à administração e aos responsáveis pela governança por escrito. Eventuais fraudes encontradas, independente da sua relevância, o auditor sempre vai comunicar à administração da entidade auditada, independente da sua relevância. Essas fraudes, dependendo da legislação, se a legislação assim exigir, o auditor vai comunicar também a algum órgão de controle, alguma agência reguladora, enfim, existem algumas exigências, algumas obrigações normativas que obrigam ao auditor, além de expressar a sua opinião em um relatório por escrito, um parecer sobre as demonstrações contábeis, que ele se comunique de acordo com as exigências normativas. Seguindo. E quando o auditor, veja bem, o que eu falei para vocês? O auditor procura obter evidência de auditoria suficiente e apropriada e para atingir o grau de asseguração elevado, só não é absoluto, segurança razoável, tá? Pergunta, e quando o auditor não consegue obter segurança razoável? Por exemplo, há uma limitação no trabalho imposta pela administração. A administração não deu acesso ao auditor às informações que ele precisava, o auditor não conseguiu examinar, aplicar os seus procedimentos, houve uma limitação grave no trabalho que faz com que o auditor não consiga obter o nível de asseguração que ele precisa, o nível de segurança razoável. Primeiro passo, primeira pergunta, a opinião com ressalva é suficiente para atender os usuários? Então, primeira opção é o auditor modificar sua opinião apresentando uma opinião com ressalva. Se for dito sim, ok, o auditor vai expressar um relatório contendo a opinião com ressalva. Está resolvido, na ressalva o auditor vai ressaltar aquela limitação, mas que não foi generalizada a ponto de impossibilitar que ele expressasse a sua opinião. Olha, se a resposta for não, aí, veja bem, existem duas possibilidades. Ou o auditor vai se abster, a abstenção de opinião, já que a ressalva não foi suficiente de acordo com as circunstâncias, ou renunciar. É isso mesmo, você já viu antes, né? Renúncia ao trabalho, rescinde o contrato, né? Não vai até o final e comunica a quem o contratou, comunica aos responsáveis pela governança, né? Função de supervisão, conselho de administração, algum conselho dentro da organização, comunica essa renúncia. Agora, o auditor só pode renunciar, isso aqui muito cobrado em prova também, desde que seja possível de acordo com a lei e regulamentação. Professor, e se não for possível, se a legislação não permitir? Só resta ao auditor abster-se de emitir opinião. Relatório com abstenção de opinião. Fechamos aqui? Ok? Bom, então encerramos esta nossa aula, a primeira parte a respeito da NBCTA 200, Objetivos Gerais do Auditor e Condução da Auditoria de acordo com as normas. Na sequência, veremos numa aula específica outros aspectos importantes
da NBCTA 200. O risco, a materialidade, nós vamos ver em aulas específicas, né? São normas específicas sobre o risco e sobre materialidade, avaliação de risco e outros aspectos, mas na próxima aula veremos os requisitos fundamentais, aquilo que é exigido na norma NBCTA 200 para que o auditor cumpra quando está realizando a auditoria das demonstrações contábeis. Tudo bem? Fechamos então mais uma aula do nosso curso. Bons estudos a todos, grande abraço e até a próxima aula. Até lá!